Olá, eu sou o pastor Heloísio, pastor aqui na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu tinha 17 anos de idade quando eu estava me preparando para ir para o seminário da Igreja Católica, porque eu ia ser padre. Desde novinho eu cresci com minha mãe, o meu avô, que era muito católico, me dizendo que eu ia ser padre, e isso entrou na minha cabeça e eu acabei gostando da ideia e toda a minha vida, na infância e na mocidade, foi pensando nisso. Mas eu me lembro que eu ia na igreja católica e eu não me lembro de ter ido alguma vez porque eu amava Jesus, eu era mesmo religioso. Até que eu comecei a trabalhar numa loja de um moço muito querido, o nome dele é Modesto. E este moço é crente, ele é crente da igreja presbiteriana e ele começou a falar de Jesus para mim. Ele me deu uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei foi ele quem me deu. E eu me lembro que ele me chamava para o escritório da loja dele e ele ficava pregando para mim ali, eu sentado naquela mesa e ele do outro lado. Por um lado eu achava até bom, porque eu não estava trabalhando, mas por outro lado eu estava muito insatisfeito com aquilo. Me lembro que eu falei com minha mãe: mãe, meu patrão está me chamando muito para ir na igreja dele e eu não estou gostando disso. E a minha mãe disse: meu filho, vai com ele pelo menos uma vez, senão ele vai acabar te mandando embora. Então eu fui com ele. Me lembro que eu cheguei naquela igreja dele, igreja presbiteriana, lá de Coronel Fabriciano, pela manhã, e o pastor estava falando sobre os 10 mandamentos. Me lembro que eu entrei naquela igreja assim com o coração muito ruim, sabe? Eu não queria estar ali. Por isso eu sei o que é um não crente entrar numa igreja evangélica. É muito difícil. A barreira é muito grande. E na minha religiosidade eu não gostava de crente, eu odiava os crentes. Me lembro que chegava crentes lá em casa para pregar para minha mãe, para nós, e me lembro de algumas vezes a minha mãe e eu os expulsando de lá de casa. E agora eu estava ali diante de uma igreja de crentes e eu não queria estar ali. Mas eu entrei porque o meu patrão me convidou, me sentei e o pastor começou a falar. Os 10 mandamentos, nós vamos estudar sobre eles hoje. Eu então disse assim: muito bem, eu conheço todos eles. Eu vou calar a boca desses crentes, dizendo para eles que católico também sabe Bíblia. Esse era o meu pensamento. Eu sei que não tem nada a ver com ser católico ou ser de qualquer outra igreja, esse era o meu problema. E de repente, o pastor então perguntou: primeiro mandamento, quem sabe? Aí eu levantei a mão lá em cima. Eu sabia todos, eu estava pronto para ir para o seminário da Igreja Católica. O pastor olhou para mim e disse: muito bem, temos um jovem nos visitando aqui, vamos dar-lhe a oportunidade de responder. Qual o seu nome? Ele me perguntou. Eu disse: Heloísio. Você é de qual igreja, Heloísio? Eu disse: Católico Apostólico Romano. Ele então disse: igreja, vamos dar ao nosso visitante a oportunidade de responder. E eu disse: amar a Deus sobre todas as coisas. O pastor considerou, esse foi o mandamento que o Senhor Jesus resumiu lá na frente. Ele falou uns 5 minutos desse mandamento e pulou para o segundo mandamento, quem sabe? Eu levantei a mão de novo, eu sabia todos. O pastor de novo olhou para mim, me deu os parabéns e disse: vejo que você é um jovem aplicado na palavra. E eu balancei a cabeça dizendo que sim. E quando ele me perguntou pelo segundo mandamento, eu disse: não tomarás o santo nome do Senhor em vão, porque esse é o segundo mandamento na igreja que eu estava. Quando eu falei assim, sabe quando você fala uma coisa que parece que deu errado? Fica 1 minuto de silêncio, alguns segundos assim, sem ninguém falar nada. E eu então imaginei, será que eu falei alguma coisa errada? De repente, Deus deu sabedoria para aquele homem, para aquele pastor, e ele disse assim: muito bem, Heloísio, você está de parabéns. Você, inclusive, está à minha frente, porque eu lhe perguntei pelo segundo, mas você respondeu o terceiro. Quando ele falou aquilo, ali começou o meu dilema, porque esse era o segundo. E ele então abriu a Bíblia lá em Êxodo 20, versículo 4, e leu o segundo mandamento. Um mandamento que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ele leu lá:
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se dobrará diante delas, nem as adorarás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando ele falou esse mandamento, ele leu na Bíblia, eu fiquei doido, porque eu não conhecia esse mandamento. E eu disse assim, bem que minha mãe falou, que os crentes são todos hereges, e a Bíblia deles também é falsa. Eu pensei assim na hora. Mas quando terminou aquela reunião, eu fui embora correndo. Tudo que eu queria na vida, naquele momento, era ter uma Bíblia católica. E lá em casa tinha. Eu então cheguei correndo, entrei no quarto da minha mãe e a Bíblia dela já estava aberta no Salmo 91. Era uma Bíblia grossa, grande, das edições paulinas. E aí já voltei às páginas e cheguei em Êxodo 20. Comecei a ler o primeiro mandamento, pulei para o segundo. Do jeito que o pastor leu na Bíblia dele, estava escrito lá. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu então fiquei doido. Li os outros mandamentos até chegar no final, porque eu pensei assim, se os crentes puseram um mandamento a mais, vai sobrar um lá no final. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando o pastor leu lá o último mandamento na minha contagem católica era o 9º e o 10º, porque o 9º mandamento na Igreja Católica é não desejar a mulher do próximo e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. O pastor então leu como sendo um só, o 10º, e lendo na Bíblia estava daquele jeito. Eu peguei a Bíblia, fui correndo atrás do padre no centro da cidade, aquele moço tentou me explicar o porquê disso. Ele primeiro me chamou a atenção, me repreendeu, porque eu tinha ido na Igreja dos Crentes e só a Igreja Católica tem o Sagrado Magistério, segundo ele. Só a Igreja Católica sabe interpretar a Bíblia, segundo ele. Eu disse, padre, mas não é nem questão de interpretar a Bíblia, não. É questão de que nós, os católicos, não temos esse mandamento. Ele disse, que mandamento que é, meu filho? O segundo. Temos o segundo mandamento, não tomar o santo nome do Senhor em vão. Eu disse, padre, esse é o terceiro, porque o segundo é, não farás para ti imagem de escultura. E o padre nem sabia. Me lembro que o padre pegou uns livros lá na estante dele, leu, tomou um tempo e disse, meu filho, esse mandamento foi retirado pelo Papa fulano de tal, no ano tal, com base na tradição da igreja, porque esse mandamento não confere com a tradição da igreja. Eu me lembro que eu falei com o padre assim, padre, quem é que pode tirar o que Deus falou? Os 10 mandamentos foi o próprio Deus quem escreveu com a sua mão, com o seu dedo nas tábuas e deu a Moisés. Nós vamos ter que voltar a esse mandamento. O padre brigou comigo ainda mais e disse, ninguém volta a esse mandamento, somente o Papa tem esse poder. Eu falei para ele, eu sinto muito, se não vamos voltar com esse mandamento, eu estou fora, não quero ser padre também mais. Então, me lembro que eu voltei para casa triste, porque eu não queria sair daquela igreja, mas hoje eu entendo. E eu sou grato ao Senhor, porque mesmo sem conhecer muita coisa da palavra de Deus, Ele já havia colocado amor por ela no meu coração. Ele já havia colocado uma vontade de ficar com a palavra em detrimento da religião. Então, a partir daí, eu voltei naquela igreja que eu fui, no domingo à noite, e no segundo domingo que o pastor fez o apelo, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, lá no banco, mas eu era muito tímido e o pastor chamou para ir à frente e eu jamais iria à frente se alguém não me ajudasse. E de repente então eu olhei do meu lado assim, muita gente levantou a mão e foi à frente. Umas 8 pessoas levantaram as mãos e foram à frente. E eu então disse, eu também vou. Levantei a mão e fui à frente. E no outro dia então, quando eu conversava com o meu patrão, eu falei com ele, e aquelas pessoas que foram à frente? Porque quando eu abri os olhos não tinha mais ninguém. O meu patrão disse, pessoas que foram à frente? Somente você foi à frente ontem ao culto, quando o pastor fez o apelo? Então eu comecei a chorar e entendi que o Senhor Jesus
opera milagres na nossa vida de todas as maneiras, para nos encorajar, para nos levar à presença dele. Se eu não tivesse visto aquelas pessoas, foi o Senhor quem me fez ver, ninguém mais viu. E ir à frente eu jamais teria ido. E hoje, graças a Deus, eu sou pastor, porque desde aquela época, em vez de querer ser padre, então eu passei a querer ser pastor e um pregador da palavra de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele é o único que pode colocar sentido à sua vida. Eu era um mero religioso, ia na igreja, mas eu não ia por causa de Deus, não amava Jesus e nem o conhecia. Mas ele entrou na minha vida, ele pode entrar na sua também. Deixa a religiosidade de lado, ela não vai te levar a lugar algum. E firme o compromisso com Jesus Cristo e com sua palavra. Que ele te abençoe. Um grande abraço, fique com Deus.